Oi, gente, tudo bem, meus amores? Bom, hoje eu vim falar para vocês de um assunto que acredito que a maioria de nós, né, pessoas com esclerose múltipla, sofram, que é o sintoma da fadiga. No meu caso, eu tive a fadiga como um dos primeiros sintomas que me chamou bastante a atenção para antes do diagnóstico da esclerose múltipla. Então eu levava uma vida de estudante, eu estava fazendo a segunda faculdade e estava trabalhando como professora durante o dia e fazendo a faculdade à noite. Quando eu percebi que eu não estava dando conta dessa rotina que eu fazia tranquilamente há pelo menos 2, 3 anos. Então, quando eu percebi que eu não estava dando conta, eu tive assim um choque muito grande porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu procurei neurologista e eu nem me lembro ao certo por que eu procurei logo de cara um neurologista. Não sei se é porque eu estava com muita dor de cabeça também, eu sentia muita dor de cabeça e um cansaço assim avassalador. Eu não conhecia a palavra fadiga, né? E o sintoma fadiga. O que aconteceu comigo foi isso, e a fadiga, quando eu soube que eu tinha a esclerose múltipla, sempre foi um sintoma que me acompanhou. No meu caso, eu aprendi a conviver com ela, adaptando algumas coisas do meu cotidiano que eu acredito que eu já até falei em outros vídeos que estão aí. Mas, para resumir, eu queria dizer que aos poucos eu notei que depois do diagnóstico, eu não aguentava mais fazer várias atividades num dia só. Então eu fui tendo um calendário que eu fazia as coisas divididas durante a semana, né? Por exemplo, as minhas atividades. Isso quando eu estava aguardando uma readaptação do meu trabalho. Hoje eu já sou aposentada, então eu não tenho mais essa preocupação. Inclusive eu fui aposentada por causa da fadiga. A minha fadiga, ela é incapacitante. A minha fadiga, ela é mostrada na ressonância magnética. Quando eu me sentia assim, muito exausta inclusive fui à aposentadoria, né, que eu já comentei, o médico me mostrou na ressonância magnética uma lesão que eu tenho ali na medula, né, na coluna cervical. Então ele pegou, me mostrou, olha, que a sua fadiga é proveniente dessa lesãozinha aqui, tá? Me mostrou exatamente ali aonde estava a lesão. Então, é por causa dessa lesão. Então, ela não, praticamente, ela pode até diminuir, né? Alguma coisa assim, mas ela não vai sumir assim de uma hora para outra, a gente sabe, né? Então, eu, né, falo para vocês e quis gravar esse vídeo sobre a fadiga, porque eu tenho essa fadiga como companheira, né, desde o início da esclerose múltipla. E então eu precisei readaptar a minha vida por causa da fadiga, prestando atenção nessa diferença do tipo de fadiga, porque com essa experiência que eu tive, eu percebi que a fadiga do início da esclerose múltipla na minha vida, que são 13 anos, eu vou completar mês que vem, 13 anos de EM, e a fadiga
cotidiana, né, do nosso dia a dia, da gente ou cumprir com as nossas responsabilidades, fazer as nossas atividades, ou a gente trabalhar, ou a gente estudar, a gente cumprir com a nossa rotina é uma, e a fadiga que ela vem, que ela aparece devido ao tratamento que a gente faz, ou o tratamento da própria esclerose múltipla, que tem alguns medicamentos que tem como efeito colateral a fadiga, só que ela é bem diferente da fadiga de outros tratamentos também, como é o caso do corticoide, que foi o que aconteceu comigo. Eu precisei usar o corticoide para um tratamento para tosse pós-infecção vias aéreas, e então eu precisei usar o corticoide numa dose alta que me causou bastante fadiga. Eu fiquei com um cansaço assim muito grande, bem parecido com aquele que a gente fica quando usa o corticoide na pulsoterapia, que eu até comentei que parecia assim, a sensação que eu tinha é que eu estava querendo levantar da cama e tinha uma força que fazia a força contrária. A força que eu fazia para levantar vinha uma força que me empurrava para baixo, me empurrava em direção à cama, e ao mesmo tempo as minhas pernas ficando fracas. Então aquilo, né, eu fiquei com aquela sensação bastante tempo, uma semana, quase duas, e me chamou bastante atenção, porque fazia muito tempo que eu não tomava o corticoide, porque, como eu comentei já com vocês, eu tô com a esclerose múltipla estacionada e assim pretendo ficar, né? Então, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Quando eu percebi que eu estava tomando o corticoide, que aí eu falei, opa, é o corticoide que eu estou tomando e uma dose alta, é ele que está fazendo isso comigo. Eu realmente até brinquei com meu marido e falei, nossa, eu vacilei. Eu não devia ter deixado o médico me receitar essa dose tão alta, porque a gente, pelo menos no meu caso, eu tenho uma sensibilidade muito grande com medicação. Então, o efeito colateral em mim faz bem grande. E foi o caso do corticoide. Então, eu quis gravar esse vídeo para, inclusive, perguntar para vocês: vocês sentem essa diferença da fadiga, a fadiga de quando começou a esclerose múltipla? No meu caso, eu sentia muito cansaço, muito mesmo, assim, era um cansaço de ir daqui até a esquina, eu não conseguia ir a pé, eu me sentia muito debilitada. E depois, com o tratamento e também entendendo o que é a doença e, claro, conhecendo a nossa limitação, né, no meu caso, a minha limitação, eu comecei a procurar a fazer as coisas de formas diferentes, que foi o que eu comentei já com vocês, que eu acho que tem até outros vídeos, já falei isso, né? Que foi essa adaptação da rotina, marcando atividades em dias diferentes da semana para não sobrecarregar nenhum dia, e eu consegui um período de descanso, que era isso que acontecia quando eu estava trabalhando. Eu não conseguia um período de descanso. Chegava no final de semana, eu não conseguia me sentir descansada para voltar na segunda-feira, porque eu estava exausta das 8 horas de trabalho semanal, que a carga horária para mim começou a ficar muito pesada. E isso foi vindo devagar. Quando eu voltei a trabalhar depois da readaptação, estava tudo bem. Mas mesmo sem a progressão da doença, os meus horários começaram a mudar também no trabalho, e infelizmente eu senti
e precisei parar. Mas o que eu queria falar para vocês é isso. Vocês notam essa diferença da fadiga? A fadiga que vem da esclerose múltipla, a fadiga que vem medicamentosa, a fadiga que a gente precisa... o que eu fiz quando eu estava nessa fadiga, que é o caso da fadiga medicamentosa? Não tinha o que fazer. Eu não estava com possibilidade de sair da cama praticamente. Então eu fiquei bastante tempo sem nem conseguir ficar na minha rotina normal. Então eu procurei fazer bastante repouso, tomar bastante água, fazer uma alimentação um pouco menos pesada, mas sempre pensando em descansar, porque o cansaço era tremendo. Então, é totalmente diferente da fadiga diária que a gente tem. Então, eu queria falar isso para vocês, queria mostrar para vocês essa diferença das fadigas que a gente tem normalmente e queria perguntar para vocês se vocês também sentem assim e se vocês têm alguma dica para fadiga diferente dessas que eu tentei falar aqui para vocês. Se vocês curtiram aí o vídeo, dá aí um curtir aí pra gente e eu espero vocês, tá? Beijinho, até mais.